a igreja do senhor tem 2 anos, como é que está lá? Como é que está funcionando? Qual é a Então, perspectiva? assim, a gente é sempre difícil começar um trabalho do zero, né? É sempre É muito difícil. difícil, E um muito trabalho difícil. independente. Uma coisa é você começar uma igreja que tem um outro apoiando, né? Que tem uma congregação, uma Denominação, denominação, mas a gente começou assim. Deus abriu as portas, nós estamos trabalhando pela fé e nós temos um projeto muito interessante, que é o Espaço Vou Crescer, né? O Espaço Vou Crescer é um projeto sociocultural, né? Que visa alcançar as crianças ao entorno da igreja. E nós estamos atingindo 13 crianças. Começamos o ano passado, em outubro, com 8 crianças, e esse ano, ao reiniciarmos agora em março, estamos com 13 crianças. Estamos alcançando 8 famílias. Então, essas crianças têm as quartas-feiras, né? Na parte da tarde, porque a nossa intenção é fazer 2 dias na semana, manhã e tarde. Nós estamos iniciando apenas, né? Então, na parte da tarde, elas vão para a igreja, e tem a ideia de reforço escolar, né? Atividades, né, para as crianças, enfim, tirar a criança da rua, e tem sido bom. Aí, no Natal, a gente fez lá uma programação de Natal, onde essas crianças participaram, né, da programação da peça de Natal. Aí nós apadrinhamos essas crianças com sapato, com roupa, com brinquedo, né? E também conseguimos dar uma cesta de Natal para a família, enfim. E hoje a gente tem 4 desses meninos que são nossos alunos lá, frequentam a nossa escola dominical, entendeu? Alguns responsáveis de vez em quando vai na igreja, e nós estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando nesse sentido, né? Fazendo a obra de Deus, porque a gente entende que a igreja foi chamada para pregar, né? Para falar do amor de Deus. E nós estamos com um projeto muito interessante também, além desse projeto Espaço Vou Crescer, é um projeto que algumas igrejas já fazem, a Casa de Paz, né? A Igreja Videira, né? É uma igreja que faz muito isso, né? E um pastor amigo meu, Jacó, ele me apresentou esse projeto, né? E então nós começamos a fazer de fevereiro para março, né? É o projeto Casa de Paz. Então nós estamos orando, né? Eu adaptei para a nossa igreja, para a nossa realidade, né? Então nós estamos orando uma vez por semana e temos 4 casas que a gente ora. Eu coloco no grupo da igreja sempre uma palavra, né? Que a gente vai falar naquela... não é um culto na casa da pessoa, é uma oração, né? Dá uma palavra, a gente ora, Sim. entendeu? Um Pela paz, encontro, né? pela paz, né? E algum pedido específico de oração, e nós estamos alcançando 4 casas. E no primeiro sábado, primeiro domingo de abril, nós vamos fazer um culto à noite, né? E vamos convidar essas famílias para estar no culto, né? Vamos orar pela casa, aí vamos convidar que tragam outros parentes, entendeu? Então, é um projeto que a gente está iniciando e está sendo interessante, entendeu? Porque Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, ele visitou 12 casas, né? 12 casas. Então, eu acho que é muito importante que o evangelho entre nas casas, nas famílias, né? Porque quando isso acontece, é bênção para a família, né? Inclusive a igreja de Filipos, né? A igreja que Paulo escreveu aos Filipenses, ela surgiu na casa de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? Que ela estava à beira do rio, ouviu Paulo pregando, né? Paulo procurando um lugar de oração com Silas, e ela então ouviu, abriu o coração, abriu a casa dela e se tornou mais tarde a igreja dos filipenses, né? A igreja de Filipos, né? Então, assim, Deus tem falado no meu coração muito isso, que a gente precisa entrar nas casas, né? Levar o evangelho nas casas, porque quando você entra numa casa, o que é que acontece? Há mudança, a transformação, e Jesus falou, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele comigo. Então, aí a gente pode entender 2 sentidos aqui. A porta do coração é a porta da sua casa. E só quem tem a porta do coração, do seu coração, é você. E a porta da sua casa também é você. Você abre e fecha para quem você quiser. Entendeu? Então, a gente está com esse projeto e creio que Deus vai nos abençoar muito com isso, né? Esse projeto evangelístico da igreja, né? Uma igreja que está começando, nova, né? Mas nós estamos assim trabalhando com determinação para a glória de Deus. Assim, você vê a igreja primitiva, né? Tu vê o ministério de Cristo sendo feito da maneira como você falou, visitando as casas, famílias,
Jesus entra em muitas casas ali, gente. Betânia, casa de Levi, casa de Zaqueu, É. casa, né, Começa numa casa que tinha um casamento, né? então, Em Caná da Galileia, né? e a igreja primitiva, né, também ela começa o seu trabalho, né? Atos 2:42 ali, ele vai dizer, né, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Então vai falar sobre a comunhão. Eu acho muito importante esse trabalho de estar no lar, até porque, pastor Geraldo, as informações hoje, as famílias estão sendo destruídas dentro das suas próprias casas. Verdade, Antigamente, o filho ele tinha que sair para procurar do lado de fora alguma coisa, amizade. Hoje em dia não, a informação está aqui, está no celular, está no tablet, está no notebook, dentro da sua própria casa, né? E quando a igreja chega com a palavra de verdade, com a palavra da verdade, ela quebra, né? Quebra o jugo, maldição, quebra todo esse investimento do inimigo contra as famílias. E uma família forte, uma igreja vai estar fortalecida. Verdade. Eu acho muito pertinente, de suma importância esse trabalho. Os ministérios, como é que estão lá? Funcionando legal, louvor, Então, a gente homens, tem um mulheres. ministério de louvor, né? O senhor toca, canta? Não, a minha esposa que ministra louvor. Legal. Minha esposa ministra louvor. Desde a época da Assembleia de Deus, que o pai da minha esposa era pastor, né? O nome dele era Clóvis, também já está com o Senhor. Ele era vamos dizer assim, o cantor da igreja, né? Da Assembleia de Deus de Pará de Lucas. Aquele culto tradicional, né? 3 hinos da harpa, entendeu? Ele que cantava. Então ele conhecia muitos hinos da harpa. Inclusive, alguns ele aprendeu com Paulo Leiva Macalão, entendeu? Olha. Então, a Esté puxou, tem esse lado dele, né? Ela é afinada, né? Canta bem, entendeu? Tem ouvido, ouve bem, entendeu? Então, ela nos ajuda lá no louvor. Então, o nosso Ministério de Louvor, né, é uma igreja iniciando, mas nós já temos uma multimídia, né? Temos jogo de luz, né? Iluminação, né? A gente conseguiu refrigerar o ambiente, entendeu? Climatizar o ambiente, né? Temos ar-condicionado. Então, enfim. 2 anos, novinha a igreja. A igreja é nova, mas pelo caminhou tempo... bastante. A gente já caminhou bastante, entendeu? Agora tem a dificuldade de gente para ajudar, né? De mão de obra, de músicos, né? Tem dificuldade de músico. Inclusive, se tiver algum músico aí ouvindo e quiser aparecer lá. Eu fico o convite aqui. Se tiver algum músico aí que de repente está encostado, né? Paulo já levou o Kevin lá, Paulo? Ainda não. O Kevin ainda não. Vou levar lá. Vai levar. Mas lá você ainda continua fazendo um trabalho de família, né? Igual fazia lá na Maranata? Então, não, a gente não, com menos intensidade, entendeu? Menos intensidade, né? Porque a gente está montando, a igreja alguns ministérios estão iniciando, né? A gente tem uma boa escola dominical, tem um pastor que, olha como é que Deus faz as coisas, né? O pastor Marcelo e a Cris, né? Esse casal, há 29 anos atrás eu fiz o casamento deles na Assembleia de Deus em Pará de Lucas. Eles eram da congregação do Vale do Ipê, lá dentro de Caxias, né? Inclusive foi o primeiro casamento que eu fiz. Eu me lembro que o presidente, pastor Sebastião Silva, né, iria fazer o casamento, só que ele adoeceu e ele chegou em cima da hora e falou assim: eu não vou poder fazer o casamento, você vai fazer. Foi o primeiro casamento que eu fiz. Era um pastor recém-ordenado, fui fazer o casamento. E aí, depois de 29 anos, eles vieram morar aqui no Recreio, e já era muito difícil para ele sair daqui para ir lá para dentro de Caxias, e então ele veio aqui pregar. A esposa dele primeiro veio pregar no culto de mulher na igreja, depois ele veio pregar, e aí ele está aqui comigo. Então ele é o nosso superintendente da escola dominical, o professor da escola dominical, um bom professor, bom não, excelente professor, né, da escola dominical. Então a gente está bem estruturado aí na escola dominical, né. Agora, os outros departamentos têm informação, né? E a gente precisa de ajuda, né? Principalmente na área de música, né? Então, volto a fazer o apelo. Se tiver algum músico que queira nos ajudar, Rua Soldado Venceslau Spansesc, número 2, bem perto do antigo postuário da Caixa Morra, né? Que está sendo demolido, que parece que vai ser um McDonald's a partir de Interessante. A gente, eu fico imaginando assim, porque assim, eu também tenho uma história de começar trabalho, de começar a igreja do zero, né? E sair de uma estrutura, né, pastor Geraldo? Estrutura que o senhor estava, né? E começar um trabalho não é fácil, tem que ser muito direção de Deus, né?
tem que ser direção de Deus, você tem que vencer alguns preconceitos, porque você, de repente, você pastoreia uma igreja, como eu já pastorei igrejas com muitos membros, né? E aí você, de repente, vai para uma igreja que não tem tantos membros assim, você sente a diferença, né? O baque, mas é uma coisa que é muito importante, né? Que eu não é que eu não valorizo, mas essas coisas de ser pastor, presidente, ou estar à frente, nunca me encheu os olhos, entendeu? Nunca me encheu os olhos. Eu me lembro quando eu saí da Assembleia de Deus, de Pará de Lucas, né? O pastor gostava de mim, entendeu? E até, acredito até que eu poderia ter sido, até, quem sabe, o pastor atual, presidente lá em Lucas. Mas eu nunca enchi os olhos com isso, né? Apesar de ser primeiro vice-presidente da igreja, eu sempre procuro fazer a vontade de Deus, né? E o importante é você estar na vontade de Deus, né? Na direção de Deus. O lugar mais importante para a pessoa estar é no centro da vontade de Deus, entendeu? Essa questão de posição, né? Então você tem que ter coragem para tomar algumas decisões. Eu tive coragem para tomar 2 decisões na vida, né? A primeira decisão foi quando eu saí da Assembleia de Deus para ir para Maranata, e a segunda decisão quando eu saí da Maranata e iniciamos essa igreja. Então tem que ter coragem, porque o tempo passa. E eu nunca vou ter essa coisa de olhar para trás, poxa, eu poderia ter feito isso, não fiz. A gente toma a decisão. E Deus abençoa. Enfim, vamos embora. E a família conta muito na hora de tomar essa decisão. Né? Minha esposa sempre me apoia, entendeu? Minha esposa, assim, metade do meu... São quantos anos juntos? 40 anos. 40 anos, né? Que benção. Nós nos casamos dia 23 de outubro de 1983. Não, 23 de julho de 1983. Tem 40 anos. Só vai botar lá, pastor, errou a data. 40 anos, né? 40. E por sinal, agora no dia 24 de novembro, eu troco os meses. De vez em quando os meses vêm na minha cabeça assim, eu troco, em abril. 24 de abril eu vou completar 30 anos de pastorado.